antes do Gerson, só mais uma informação aqui. O Flamengo não negociou o Alan com o Atlético Mineiro porque o Flamengo não quis. O Atlético Mineiro quis, entrou em contato com os empresários do atleta, com os representantes do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, e o Atlético Mineiro queria sim a contratação do Alan, não importava se fosse por empréstimo, compra, o Atlético Mineiro queria. Foi o Paulo Brax, diretor executivo do Galo, quem entrou em contato com os representantes do atleta. Os representantes do atleta me confirmaram, no Flamengo me confirmaram que os representantes do atleta consultaram a situação do Alan, mas o Felipe Luiz e o José Boto querem contar com o jogador para a disputa do segundo semestre. Ainda mais com a possibilidade do Gerson sair. É esse assunto agora que a gente vai entrar. Para vocês entenderem, galera, vamos lá. Já expliquei isso e vou explicar novamente para quem ainda não ouviu ou não entendeu. Na renovação de contrato em abril, a multa rescisória do Gerson no contrato anterior era de 200 milhões de euros. Os empresários, na figura do pai dele, que também é empresário dele, seu Marcão, virou e falou assim: a gente quer tal salário. Não, esse salário a gente não paga. Aí o Flamengo, beleza, aceita esse salário aqui e a gente reduz a multa rescisória como vocês estão pedindo. Beleza, vamos reduzir a multa rescisória. Aí o Flamengo foi lá e falou assim: ó, a nossa multa rescisória é essa aqui, ó, 25 milhões de euros. Por que a multa rescisória é essa de 25 milhões de euros? Porque o Flamengo entende que se vender o Gerson por 25 milhões de euros pagando à vista, como o contrato exige o pagamento da multa rescisória à vista, para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, é um grande negócio. E é um grande negócio. O Gerson tem 28 anos, sabe? É um jogador que em números precisa melhorar. Eu não quero que o Gerson saia do Flamengo, já falei isso aqui, mas analisando números, muitos entendem que ele não é jogador de decidir jogos, ele não é de fazer gols, ele não é de dar assistências, é um jogador muito importante dentro do Flamengo, do time e também nos bastidores, tanto é que é o capitão. Mas o Flamengo, na ocasião, aceitou essa multa rescisória porque para o Flamengo seria maravilhoso vender por esse valor. Tudo bem, beleza, o tempo passou, 2 meses se passaram, agora o Zenit voltou à carga, entrou num acordo com os representantes do atleta, base salarial, já expliquei isso para vocês, salário, tempo de contrato, tudo certo. Fizeram uma consulta ao Flamengo no sentido assim: pô, vocês parcelariam a multa rescisória? Não, a gente não parcela. Se alguém quiser pagar a multa rescisória, tem que ser à vista. E aí ficou nisso, está nisso. Até agora, nenhuma novidade. Sendo que essa reunião aconteceu na semana passada, se eu não me engano, na segunda, terça-feira passada. Ou seja, tem mais de uma semana. E de lá para cá, o Flamengo não foi comunicado de nada. Tudo que o Flamengo está sabendo é através de nós, jornalistas. E por quê? Porque tem alguém do lado do jogador vazando tudo, obviamente. Eu, graças a Deus, consegui a confirmação com o dirigente do Zenit que, de fato, eles têm um acordo com os representantes do atleta. Ponto. Perguntei: vocês vão pagar a multa rescisória? A resposta foi: nunca se sabe. Deixando no ar que sim, deixando no ar que não. Agora, vai pagar a multa rescisória? O Flamengo não é obrigado a saber se o Zenit vai pagar ou não. O Flamengo só é comunicado: ó, toma, a multa rescisória está aqui. Valor na sua conta e ponto. E aí muita gente me pergunta o seguinte, isso é até interessante, porque há quem diga que por questões, por exemplo, saiu uma notícia aqui, vou ler essa notícia aqui para vocês, tá? Do Globo, Jornal Globo. O Jornal Globo publicou o seguinte, dizendo que questão embargo à Rússia pode influenciar na venda de Gerson pelo Flamengo. A operação depende da viabilidade do sistema financeiro. O rubro-negro entende que, se o canal de pagamento não for aceito pelos bancos brasileiros que o clube trabalha, a venda não pode acontecer. Recentemente, o Lohan do Flamengo deixou de ser vendido ao futebol russo por esse motivo. Isso não procede. Não procede. Por conta da guerra na Ucrânia e das restrições impostas pelos Estados Unidos à Rússia, o sistema bancário dos russos fica bloqueado para operações internacionais. Isso não procede porque uma pessoa do Flamengo chegou, me procurou e falou o seguinte: Vene, isso não tem nada a ver. Transações entre Rússia e Brasil são intermediadas por bancos de países não
sancionados, como Turquia, Emirados Árabes, China e Cazaquistão. Isso permite triangulações, ou seja, a empresa brasileira paga em reais a um banco intermediário que transfere rublos à contraparte russa. Então, isso também não tem nada a ver. E para resumir essa história, o Flamengo não tem que ser comunicado de nada. O Flamengo não foi comunicado de nada. O Flamengo só fala, gente, para sair, paga a multa rescisória. E que o Flamengo mantenha essa postura. Porque se, entre aspas, abrir as pernas e permitir um parcelamento da multa rescisória, aí é um absurdo. Aí vai pegar mal para o Flamengo. O Flamengo não pode ceder esse tipo de situação e tá certo. E eu acho o seguinte, aí já é minha opinião, se é para sair, que saia logo antes do Mundial. Que saia logo antes do Mundial, porque aí dá tempo para o Flamengo já correr atrás, se planejar, sabe? Porque ficar nesse chove, não molha, vai, não vai, é muito chato. É muito chato. Inclusive, a diretoria do Flamengo está de saco cheio da postura do Marcão, pai do Gerson. Ah, mas essa diretoria nova. Não, o BAP, atual presidente do Flamengo, ele era conselheiro de futebol na gestão passada. Então ele conviveu de perto com esse tipo de situação, sim. Na renovação do Arrascaeta, que foi uma situação que virou uma novela bem longa, vários capítulos, vocês vão se recordar. Na saída do Gerson para o Olympique. É porque na ocasião o Flamengo queria vender também, porque estava passando uma situação complicada por conta da pandemia. Então, o Flamengo já está de saco cheio do que envolve o Gerson fora das quatro linhas. E, repito, e se isso tudo acontece, é porque o Gerson permite. O Gerson tem 28 anos, não é mais uma criança. Se ele não permitisse isso, ele poderia virar para o pai dele, que é empresário dele, e falar, pô, sossega aí, pai. Eu quero ficar no Flamengo, acabei de renovar o contrato até 2030, estou feliz. Não, se o pai dele se reuniu com os representantes do Zenit, foi porque ele permitiu, porque ele autorizou. Dito